Você aí, sabe o que são gatilhos emocionais? Hoje nós vamos explicar um pouquinho sobre esse assunto, como identificá-los e como vencê-los, para você ser uma bênção nas mãos do Senhor. Em primeiro lugar, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui eu falo sobre essas questões emocionais, te ajudo a vencer sempre com um olhar bíblico, cristão, para poder ter a ajuda de Deus, que é sempre bem-vinda nessas questões. Gatilho emocional é um termo técnico utilizado para identificar medos que sempre te param. É como se fosse um mecanismo de defesa, que toda vez que você está em perigo, ele dispara para poder te proteger. Então, sempre quando você vai enfrentar aquele mesmo medo, esse mecanismo dispara como dizendo assim, sai daí agora, porque vai dar BO. Já deu BO uma vez, vai dar BO de novo. Vaza, ligeiro. É como se fosse os disjuntores de energia no quadro de comando da tua casa. Toda vez que tem uma tomada ou uma lâmpada dando curto na tua casa, esse disjuntor automaticamente dispara e desliga para evitar que a energia continue passando e você sofra um dano maior, de repente até um incêndio ou uma perca maior na sua casa. No que diz respeito às emoções, é a mesma coisa. Esse gatilho é onde? Na sua mente. Toda vez que você está exposto àquela situação que já te machucou alguma vez, esse gatilho dispara para dizer assim, sai daí, porque isso aí já deu problema e vai dar problema de novo, vai jogar por terra tudo que você construiu. Então, foge o mais rápido possível. Na Bíblia tem dois personagens que enfrentaram esses gatilhos emocionais. O primeiro dele foi Moisés. A Bíblia diz que Moisés foi escolhido por Deus para ser o libertador de Israel. Pelo que a Bíblia indica, no sermão de Estevão, lá no livro de Atos, capítulo 7, Moisés já tinha identificado que era esse o seu propósito. No entanto, ele se equivocou. A Bíblia diz que um dia, em uma confusão entre um israelita e um egípcio, o egípcio estava oprimindo o israelita e Moisés quis se meter para poder defender o israelita. Qual foi o resultado? Ele acabou cometendo um crime e ele achou que através daquilo ali, o povo de Israel ia olhar e ia dizer, uau, eis o nosso libertador. Mas o que aconteceu? Nada disso. A Bíblia diz que o próprio povo de Israel olhou para ele e falou assim, você está achando que você é o quê, hein? Você está achando que você agora pode mandar na gente só porque você cometeu aquele crime? Só porque você quis defender um de nós? E a Bíblia diz que isso chegou até os ouvidos de Faraó. E Faraó começou a perseguir Moisés. Moisés teve que fugir para o deserto. 40 anos depois, Deus encontra Moisés e fala o quê? Volta para o Egito, volta para aquele lugar que estavam te perseguindo. E a Bíblia diz que ele tenta de todas as formas fugir, mas quando ele vê que não tem jeito, ele volta. Qual foi o resultado? Moisés se tornou o maior legislador da história, um grande homem de Deus, talvez o maior profeta da história. Para mim, a maior referência de homem de Deus no Velho Testamento, um homem extraordinário porque venceu os gatilhos emocionais. Outro homem que lidou com gatilhos emocionais e teve que vencê-los foi Pedro. A Bíblia diz que Pedro era pescador. Então já tinha enfrentado muitas tempestades. Mas um belo dia ele está dentro de um barco junto com outros 11 homens e a Bíblia diz que começa-se uma tempestade muito grande e eles acham que vão afundar. De repente vem uma figura que eles não sabem o que é, porque está escuro, não tinha luz elétrica. E se tivesse também no meio da tempestade, no meio do mar, não ia ter um disjuntor para ligar, óbvio. Porém essa figura vem na direção deles. O que eles acham que é? Um fantasma. Aquela figura de repente vira para eles e diz assim, não precisam ter medo, sou eu, não tem. Mas quando eles escutam sou eu, eles já entendem que é Jesus. E a Bíblia diz que Pedro toma uma atitude. Qual atitude? E ele diz, se é o Senhor, me manda andar por sobre as águas, que se o Senhor falar, eu vou. A Bíblia diz que Jesus falou, vem. E ele foi. Só que no meio do caminho, ele tem um gatilho ativado. Fala, cara, isso é perigoso. Você já viu muita gente morrer na tempestade. Você já viu muita gente morrer afogada. E você está correndo perigo, você está maluco. E a Bíblia diz que naquela hora, ele começa a temer e começa a se afundar. E a Bíblia diz que ele clama, Senhor, me socorre. Jesus estende a mão, socorre ele, chama ele de pequena fé e bota ele de volta no barco. Sabe qual é o resultado daquilo ali? É que 2 capítulos depois, Jesus pergunta, quem vocês dizem que sou? Quem responde? Pedro, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E o que Jesus fala para ele? Jesus fala, Pedro, tu és Pedro, sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Em outras palavras, eu confio em você para continuar o meu ministério depois que eu for para o céu. E quem Pedro se tornou? Uma das maiores referências do Novo Testamento, um homem de Deus que fez coisas extraordinárias porque venceu os gatilhos emocionais. Em primeiro lugar, você precisa identificar o seu gatilho emocional. Não adianta você lutar contra algo que você não sabe o que é. Você precisa identificar. A Bíblia diz que uma mulher chamada Rebeca estava grávida e ela sentiu algo estranho dentro delas porque as crianças brincavam, só que ela não sabia que eram crianças. Ela achava que era uma só. E a Bíblia diz que ela foi se questionar. Ela disse, se é assim, por que eu sou assim? E aí ela foi para o lugar certo. Para onde? Para a oração. Se você quer identificar seus gatilhos emocionais, você precisa abrir a boca e perguntar para Deus, Senhor, por que eu sou assim? Pare de achar que isso é normal. E quando essa situação se revelar e você entender o que está acontecendo, aí, meu amigo, não hesite. Comece a orar sobre isso, com mais intensidade, dizendo, Deus, eu quero vencer. E aceite os processos que virão, porque são os processos que vão te tratar.
É normal ter tanto medo assim? É normal sempre travar nessa situação? É normal sempre parar? É normal nunca conseguir vencer? É normal sempre procrastinar? Não é normal. Pare de aceitar isso como normal. Comece a se perguntar por quê, como, de que forma. E comece a orar sobre o assunto. Deus, abre os meus olhos para que eu possa ver, para que eu possa entender por que essa situação sempre se repete. E Deus vai te mostrar. Se Moisés não tivesse aceitado voltar para o Egito, se Pedro não tivesse aceitado andar sobre as águas, eles nunca teriam vencido seus gatilhos. É no processo, é na dor, é na dificuldade. Mas é aí que a gente é tratado. E é aí que Deus vai fazer uma grande obra na nossa vida. A necessidade de vencer o gatilho emocional é uma só. Você nunca vai cumprir o propósito de Deus, o alvo que Deus estabeleceu para a sua vida, o objetivo que vai te realizar por completo na terra, se você não vencê-lo. Porque o teu medo, o teu maior medo, está ligado ao teu propósito. Esse medo que te trava é uma forma que o inimigo encontrou de te parar para que você não consiga cumprir aquilo que Deus quer. Se Moisés tivesse deixado seu gatilho emocional lhe travar, ele seria o Moisés que você conhece? Não. Se Pedro tivesse deixado aquele gatilho emocional vencê-lo de uma vez, ele teria se tornado o Pedro que você conhece? Não. Então é aí que você tem que lutar contra o seu medo. Encarar ele nos olhos, lutar contra ele, dizer eu não aceito, eu tenho que vencer. Não é dizer Deus, eu não aceito isso. É dizer eu para mim mesmo, eu não aceito isso, eu tenho que vencer. Eu tenho que superar e você vai conseguir. Se você decidir, eu vou viver com meu gatilho, estou com ele aqui, ele é uma forma de defesa, vou com ele até morrer, tem um pequeno problema. Lembre-se que o gatilho ele é sempre disparado quando você está em uma situação de medo. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que no dia do juízo, algumas criaturas não vão entrar no céu. Quem são elas? Uma delas principais são os tímidos. O que são os tímidos? Aqueles que decidiram não viver o propósito de Deus por medo. Se você não quiser enfrentar o seu medo hoje, você vai ter que, com medo mesmo, enfrentar os olhares do Salvador dizendo para você, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Porque o teu propósito tem a ver com amar ao próximo. E esse é o maior mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E os dois são um, não se dividem. Só que assim, como eu sempre falo, eu não estou aqui como um herói. Então não venha olhar para mim dizendo assim, você está me julgando porque você já venceu. Não, tem coisas que eu ainda estou lutando. Esse ano talvez está sendo mais difícil para mim, porque eu estou tendo que enfrentar tudo aquilo que eu já quis botar para debaixo do tapete para poder cumprir o meu propósito. Se você está nessa situação, eu tenho duas coisas para te dizer. A primeira delas é que Cristo teve que enfrentar o medo para poder te salvar. A Bíblia diz que ele estava com medo no Getsemane, mas ele foi até a cruz para salvar a minha vida e a sua. Se ele fez isso, nós também podemos. O próprio Jesus disse o seguinte, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O mesmo Jesus que venceu o mundo diz para nós, eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Não é o medo que pode te parar. Cristo tem um propósito para realizar na sua vida e você vai realizá-lo quando começar a vencer o medo. Cristo vai segurar na tua mão e ele não te manda para uma batalha que ele não vai junto com você. E a segunda coisa que eu quero dizer para você, vamos orar sobre o assunto? Se nós não conseguimos vencer com nossas mãos, nós vamos vencer com nossos joelhos. Nós vamos orar e Deus vai trabalhar por nós. Podemos orar? Senhor, nós reconhecemos que nós somos fracos, nós somos falhos. Nós reconhecemos, Senhor, que nós já fracassamos diversas vezes lutando contra esses mesmos medos. Senhor, a gente não consegue superá-los. Não adianta, a gente não está conseguindo, a gente não está dando conta. E nós estamos te pedindo, trabalha por nós. Porque nós não estamos conseguindo com nossas mãos, mas nós estamos curvando nosso joelho, nossa cabeça, nós estamos curvando a nossa alma diante do Senhor, aquele que pode vencer todas as coisas. O Senhor já venceu a morte, então nos ajuda a vencer o medo, nos ajuda a superar e a vencer esses limites. Eu oro por cada pessoa que está vendo essa mensagem, que está vendo esse vídeo. Pai, ajuda ela a vencer esse medo, para que nós possamos apresentar diante do Senhor, dizendo, Senhor, combati um bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Eu não perdi para o medo, eu venci essa batalha. Venha nos abençoar, seja conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Por favor, se esse vídeo te abençoou, não esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar com um amém para poder ele ser recomendado e compartilhar esse vídeo para alguém que você sabe que está precisando dessa mensagem. Que Deus te abençoe, valeu, fique na paz.